Falar sobre a SAF do Vasco. Lauro Jardim, colunista de O Globo, trouxe algumas novidades importantes, entre elas mais um interessado. Pintou um milionário russo disposto a comprar a SAF do Vasco. Ele já procurou o Pedrinho e companhia para abrir tratativas. E em meio às conversas com esse russo, tem outra novidade importante: a Andrea Radrizzani, o investidor italiano que buscava um grupo de outros italianos para tentar formular uma proposta, acabou por descartar a negociação. Ele não conseguiu avançar nas conversas com seus compatriotas e tirou seu time de campo. Enquanto isso, o magnata grego Evangelos Marinakis surge como o favorito para a compra da SAF do Vasco. De acordo com Lauro Jardim, informação que você já soube primeiro aqui no canal, já existem duas diligências, que são trocas de documentos para que o investidor saiba exatamente a condição financeira da SAF do Vasco, todos os problemas, a questão envolvendo a 777 e a ACAP. Se essas diligências forem completadas com êxito e o pessoal do Marinakis entender que trata-se de um bom negócio, a tendência é que exista o acordo, mas também de acordo com Lauro Jardim, não deveremos ter nenhuma novidade em relação à compra do clube antes do mês de fevereiro do ano que vem. Alejandro, qual a situação? E Isidro Pita também. Vamos lá, ontem eu estava conversando com o Santiago Meirelles, e ele estava até contando que a pedida do Cuiabá é de 7 milhões de euros. Acabando a live, o presidente do Cuiabá, eu conversei com o Cristiano Dresch, e o Cristiano falou que ainda não fecharam o valor em relação ao Pita. É possível que o Pita seja vendido, mas que o Cuiabá vai tentar o melhor negócio possível. Sobre Alejandro, também conversei, durante a live eu mandei mensagem para uma pessoa do Red Bull, ela só me respondeu depois. Ela falou o seguinte, já tem bastante sondagem, mas proposta mesmo ainda não tem nada. Eu falei do Brasil, quem sondou, isso eu até esqueci de contar, mas já vai de informação exclusiva para vocês. Conversa por WhatsApp com uma pessoa do Red Bull Bragantino. Eu falei do Brasil, quem que sondou? O Flamengo perguntou e parou por aí. Eu falei, nossa, mas será que não seria um Carlinhos 2? Aí a pessoa falou assim, ele é bem melhor do que o Carlinhos. Mas aqui no Red Bull Bragantino conviveu muitas vezes acima do peso. É boa pessoa, mas acho que vai acabar sendo vendido para fora. Então a impressão de uma pessoa do Red Bull Bragantino é de que ele vai acabar sendo vendido para fora. Eu perguntei, você tem ideia do valor? Vamos tentar fechar entre 5 e 6 milhões de dólares, tá? Então tem uma série de pequenas informações sobre o Alejandro. O Red Bull Bragantino quer entre 5 e 6 milhões de dólares. Vai dar preferência não, mas a impressão é de que esse negócio vai acabar acontecendo com algum clube do exterior, e entre as várias sondagens o Flamengo perguntou, tá? Então é legal para ter esse feedback para vocês também. O Natan Santos escreve, técnico no Vasco, até hoje não temos resposta. Natan, e a falta de resposta tem muito a ver com a dificuldade do Vasco em tomar sua decisão. Vou até mandar mensagem para uma pessoa do Vasco. Vamos de tudo em ordem. Vocês já têm o perfil do técnico que procuram? Vamos ver se pelo menos o perfil foi decidido, e aí com essa resposta eu conto para vocês, tá? O Vinícius Gomes, outro que está sempre com a gente. Boa noite, Nicola. Tem notícias do Vasco. Estou aguardando uma resposta de uma pessoa do Vasco sobre o perfil do técnico que o Vasco busca para o ano que vem, né? O Vasco está num compasso de espera até maior do que os seus concorrentes, porque o Vasco precisa definir o técnico e precisa também definir o dono. E aí a gente volta numa informação que o Lauro Jardim trouxe hoje. Eu já havia contado para vocês, porque assim, eu contei outro dia que o Juliano Bertolucci é um empresário que está intermediando as negociações entre o Marinakis e o Vasco, certo? Também contei que um dos sócios do Bertolucci me respondeu que as negociações estavam na due diligência, aquela diligência para investigação e avaliação dos dados, dos números, das condições do Vasco, da 777, tudo isso estava sendo aprovado, analisado, entendido pelo pessoal do Marinakis. E que a partir assim que se consumisse todo esse estudo, eles apresentariam ou não a proposta. Mas essa pessoa estava otimista. Hoje o Lauro Jardim disse que o Marinakis é o comprador favorito para ficar com o Vasco, mas que nenhuma aquisição vai ser fechada antes de fevereiro. E eu acho até natural essa data, porque tem muita coisa para ser resolvida. E a gente está em meio às festas de fim de ano, tá? Então, eu acho esse prazo de fevereiro normal.
Só que pro planejamento do Vasco é uma catástrofe, porque você contrata quem? Você vai ter que contratar um técnico sem dinheiro e depois correndo o risco de chegar um novo dono para contratar um outro treinador, enfim. Esse é o grande lance, essa é a grande dificuldade, tá? Deixa eu pegar mais participações dos amiguinhos e amiguinhas. O Vinícius Gomes escreve: meu sonho seria o Caixinha, pois conhece o futebol brasileiro e joga no bloco alto, de pressão, no campo do adversário. Mas o Edmundo falou que há proposta pelo Cuca. Na semana passada o Edmundo ficou bravo com o Pedrinho, né? Porque o Pedrinho parece que parou de atendê-lo, enfim, mas que bom que eles já se superaram. Vinícius, deixa eu até ver se uma pessoa do Vasco respondeu, se não, ó. Vamos lá, então algumas respostas. Mandei mensagem para uma pessoa do Corinthians para perguntar se Coelho, do Atlético Paranaense, se interessa. Nunca ouvi esse nome. Cristiano Dresch, que é o presidente do Cuiabá. Perguntei se o Vitória procurou ele para falar do Pita. Procurou, faz tempo que estão atrás. E tem alguém na frente nessa disputa pelo Pita? Então, assim, só para confirmar, Vasco, Vitória e Bahia já procuraram, já fizeram oferta para a contratação do Isidro Pita, tá? Que mais? O Luiz Castro visualizou minha mensagem, mas ainda não respondeu. E qual que era a pergunta mesmo? Sobre o Vasco, né? Deixa eu mandar uma mensagem para essa pessoa do Vasco, para quem eu já mandei. Cuca tem chance? Cara, eu até gosto do trabalho do Cuca, eu só acho que ele, às vezes, ele abandona o barco no meio do caminho, né? Isso é complicado para quem o contrata. A SAF do Vasco. O Lauro Jardim, colunista do jornal O Globo, publicou nessa terça-feira algumas informações importantes. A primeira delas, de que o Radrizzani, que é aquele empresário italiano que estava tentando reunir outros empresários italianos para apresentar uma oferta para o Vasco, que o Radrizzani saiu da disputa, tá? Tem mais uma informação legal de que o Marinacci se tornou o favorito para fechar a compra do Vasco, mas, porém, contudo e todavia, entrou também um russo de muitos bilhões na conta, disposto a comprar o Vasco. Fabrício Valentini, membro do canal do Nicola, sobre o interesse russo, não vai para frente, já que a ACAP e a 777 não podem negociar devido a sanções. O Vasco fechou com o La Vega. Bom ponto, Fabrício, bom ponto. Só para lembrar, como a 777 investiu um determinado valor, ela tem 31% das ações. E ela não poderia, e para que o Vasco leve adiante essa negociação, ela vai precisar vender as ações. Então, eu não tinha parado para pensar nisso, mas me parece fazer bastante sentido. Sobre o La Vega, essa especulação surgiu hoje, tá? Esse é um atacante que joga no River Plate do Uruguai, só 19 anos de idade, tem sido apontado pela imprensa de lá como alguém de muito potencial. Joga num time pequenininho, negócio nem seria tão caro, temporada de 37 jogos, 12 gols e 4 assistências, não é centroavante, é atacante de lado de campo, tá? E tá se preparando junto da seleção uruguaia para a disputa do Sul-Americano. Não consigo gravar para você que o negócio está fechado, mas posso te dizer que é um nome que surgiu ao longo do dia. O Fabrício Machado, novidade sobre técnico e SAF do Vasco, seu feeling. Fabrício, cara, hoje o Renato Gaúcho tá voltando pro Rio, né? E é feeling puro, tá? Não tem informação nenhuma, mas eu acho que o Vasco pode tentar alguma coisa com ele. Nem sei se seria o melhor nome, não, tá? Eu acho que eu preferiria, por exemplo, um Pedro Caixinha. Acho que é um cara muito mais antenado, estudioso, dedicado, trabalha 12 horas por dia, enfim. Sobre a SAF do Vasco, a grande novidade é que pintou um russo na parada, mas vai ser difícil para que o russo compre as ações que pertencem à 777 por consequência da ACAP, né? Uma série de restrições em relação a negócios com russos por conta da guerra contra a Ucrânia, tá? E o Marinacci segue vivo na parada, inclusive já é considerado o favorito. Rosimar Francisco. E o Vasco tem alguma negociação de bom jogador? Hoje surgiu a notícia do La Vega, que é um atacante uruguaio de 19 anos de idade, pertence ao River Plate do Uruguai. Muito interessante, tá? Então é isso aí, torcedor vascaíno, ficamos por aqui com o primeiro vídeo de notícias do dia do Vascão da Gama, trazendo sempre as informações atualizadas para vocês aqui no canal Eterno Vasco Oficial.
Peço a você que não é inscrito aqui no canal que se inscreva, ative o sino de notificações para estar sempre recebendo os conteúdos, que compartilhe esse vídeo também aí com mais amigos vascaínos, para estar sempre recebendo aqui as nossas notícias quando forem postadas aqui no nosso canal Eterno Vasco. Bom, deixa aí nos comentários também sobre o treinador do Vasco, né? Será que Renato Gaúcho, vindo ao Rio de Janeiro, ele deve aí ser procurado pelo Vasco para poder ser o novo treinador da equipe? Você acha que o Renato Gaúcho poderia ser uma solução para o Vasco para a próxima temporada, para fazer a equipe brigar na parte de cima da tabela? Sei que essa temporada a situação dele com o Grêmio foi brigar para se livrar, né, da zona de rebaixamento, mantendo a Série A, mas um desempenho geral de Renato Gaúcho como treinador, o que você acha dele para a próxima temporada no Vasco? E também surgindo aí a possibilidade do treinador Cuca, né? Você acha o quê? Será que o Cuca seria bom aí para treinador do Vasco para a próxima temporada? Um projeto que o Vasco está numa reestruturação imensa, né? Perto aí de venda da SAF. Quem seria o perfil ideal de treinador para o Vasco, né? Muitos aí preferem que o Pedro Caixinha seja o treinador da equipe. Eu quero a sua opinião aí nos comentários para a gente estar debatendo aqui no canal. Valeu?